Boa noite a todos e a todas. Hoje, 30 de junho, fim do primeiro semestre desse ano, né? Passando rápido. E hoje é o nosso 16º encontro. Normalmente, uma disciplina como essa, de 4 créditos, 64 horas, ela tem aproximadamente aí 32 encontros, o que quer dizer que a gente está chegando não só na metade do ano, mas também na metade da nossa disciplina de investimentos 1. Seguindo o nosso cronograma, felizmente, né? Mais um encontro síncrono, que dá continuidade ao encontro de segunda-feira passada, em que a gente está começando a montar portfólios a partir de mundos simplificados, em que nós, investidores que somos diferentes, nos deparamos com os primitivos da economia, por enquanto primitivos de uma economia simplificada, e fazemos uma escolha associada a uma otimização. Pode ser uma maximização ou pode ser uma minimização, mas tem que ser um problema de otimização, claro, adequado para aquele mundo. A gente viu na aula anterior que quando você tem apenas um ativo livre de risco, como a poupança, e um ativo arriscado, como uma carteira de mercado, o locus de todos os portfólios que podem ser construídos com esses dois ativos apenas é uma reta, portanto, com inclinação constante, óbvio, senão não seria uma reta, o que já sugere que o problema de maximizar ganho esperado, condicionado ou não, o problema de minimizar risco, condicionado ou não, e o problema de maximizar performance via índice de Sharpe, nada disso fazia muito sentido. Ou porque era óbvio, ou porque todos os pontos da reta eram solução, no caso de maximizar índice de Sharpe. Muito bem. Agora a gente se depara com um mundo novo, um mundo em que a gente vai ter duas ações. Um mundo que vai nos trazer muitos insights interessantes para o mundo 3, que é o mundo em que a gente tem duas ações e o ativo livre de risco. E esse mundo 3 é a simplificação do mundo real mais próxima possível. Quem entendeu o mundo 3 na segunda-feira vai entender o mundo complexo, com 200 milhões de ativos arriscados e um porto seguro. Então, vamos para a aula de hoje. Opa, passando o slide no computador errado fica difícil, né? Como combinado, até para reduzir o fluxo de informação, eu vou desligar a minha câmera, tá? Mas, ao vendo qualquer dúvida, por favor, me interrompa, como sempre. Ligue o seu microfone, pode fazer a perguntinha, tá joia? E, por enquanto, eu vou ficar concentrado aqui nos slides, tá? Até logo mais. Muito bem. Vamos lá, né? A gente viu estratégia passiva semana passada e está entrando em estratégia ativa, mundo 1, segunda-feira passada, e agora mundo 2. E aqui, para que fique bem claro, né? Já tem até um errinho aqui, não é mundo 2 de novo, né? Aqui seria mundo 3. Muito bem. Eis o que temos para hoje. 2 ativos arriscados. Paulo, vamos simplificar como se fossem 2 ações? Bora. Poderia ser 2 fundos de investimentos em ações. Pode ser um índice setorial e um fundo de investimentos mobiliário. Cara, pode ser qualquer coisa, desde que seja arriscado. Mas vamos simplificar, que haja nesse mundo, agora, apenas 2 ações. Uma ação, tá? Que eu vou chamar de X, por isso que o subscrito aqui aparece X, o sobrescrito, tá? E uma outra ação que eu vou chamar de Z, por isso o sobrescrito Z. Como são ações, elas possuem tanto média aritmética como desvio padrão, e como são ambas variáveis aleatórias, sim, elas têm uma correlação entre elas, que a gente vai chamar de ρ, x, z. Pode até ser zero a correlação entre elas, eu não sei, tá? Claro, pode ser qualquer número real entre -1 e +1, né?
quanto mais positiva e mais próxima de mais 1, significa que mais alinhadas elas são linearmente. Quanto mais próximo de menos 1, significa que elas passam a ter comportamentos muito opostos linearmente, quase que anticíclica, uma em relação à outra. Aí você já lembra do aprendizado da aula passada que diz, bom, Paulo, o primeiro passo é caracterizar a média do meu portfólio como função da média das duas ações, assim como o desvio padrão ou variância do meu portfólio a partir do desvio padrão ou variância das duas ações. É isso? É isso. E aí vamos lá mais uma vez. A média aritmética, ela tem as mesmas propriedades, né, de um operador esperança, né? O operador esperança você pode passar, a esperança da soma é a soma das esperanças. Por isso que aqui, ó, a média do portfólio nada mais é, uma vez que o portfólio é a combinação em que eu coloco alfa x no ativo x e 1 menos alfa x no ativo z, a média passa a ter a mesma propriedade em termos de combinação. Alfa x vezes a média do x, mais 1 menos alfa x, vezes a média do z. É isso, meus queridos e minhas queridas. Muito bem. Ok, Paulo, média devidamente caracterizada, vamos para a variância, né? Sim, vamos para a variância. Paulo, eu quero a variância do portfólio, e o portfólio é uma soma ponderada das duas ações. Exatamente. Como é que fica a variância? Basta você pegar o operador variância e abrir essa conta. Não é muito difícil. Muito provavelmente vocês aprenderam isso em estatística descritiva, que dependendo do curso, é visto em estatística 1. Depende muito do nome da disciplina, né? Mas é a primeira disciplina de estatística, normalmente é quando a gente aprende essas primeiras métricas de média, variância, inclusive da soma de variáveis aleatórias. Então, vamos lá. Olha, eu vou pegar aqui o peso que eu dou no ativo X, vezes o desvio padrão dele, e elevo tudo isso ao quadrado. Inclusive, o peso também vai ficar elevado ao quadrado, tá? Esse quadrado aqui está considerando o parêntese inteiro, né? Vou fazer a mesma coisa com o outro ativo, que é o quê? O peso do outro ativo, que é 1 menos alfa x, lembrando que a soma do peso dos dois ativos dá 100%, né, que é 1. Então, o peso do ativo Z, aqui, vezes o desvio padrão do ativo Z, da ação Z, tudo isso elevado ao quadrado aqui. Paulo, fiz isso com um, fiz isso com outro. São os efeitos individuais. E o efeito cruzado? Não é difícil. 2 vezes, correlação entre eles, desvio padrão de um, desvio padrão do outro, peso de um, peso do outro. Paulo, é uma fórmula grande. Ok, eu concordo, é uma fórmula grande. Mas, primeiro, é uma fórmula fácil de deduzir, para quem sabe trabalhar com operador esperança, e é uma fórmula que vai ser dada na prova, tá? Todas as fórmulas que a gente utiliza desde a aula passada, ou seja, a fórmula da utilidade de Markowitz, que é o que você maximiza no mundo 1, a fórmula da média de um portfólio, desvio padrão de um portfólio que tem um ativo arriscado e um ativo livre de risco. E as fórmulas da aula de hoje. Todas as fórmulas estarão no que a gente chama de um black box, né? De fórmulas. De forma que você só precisa ter calma e saber usar. Quando era aula presencial, nos anos anteriores, né? O aluno tinha 1h40 para fazer a prova. Era uma prova um pouco corrida. E tudo estava ali nas mãos dele, né? Ele não precisava decorar nada. Se eu não decoro, eu entendo que eu não posso te obrigar a decorar também. E não precisa decorar. Hoje em dia,
Acho meio desnecessário a gente ficar decorando certas coisas quando o acesso à informação é tão fácil, não é? Na palma da mão, não é? Então não precisa decorar isso aqui. Só que era uma prova corrida, porque era uma prova de muita conta. Como vocês vão ter aí um prazo mais alongado para fazer a prova, tá? Eu estou pensando aqui, já antecipando um pouco, para tranquilizá-los, que vocês aí vão ter um intervalo aí de 24 horas para fazer a prova, tá? Enfim. E, obviamente, eu confio em vocês, tenho certeza que vocês serão honestos comigo e não vão consultar ao colega, porque isso seria proibido numa prova presencial, permanece proibido numa prova remota. E se você consultar, a desonestidade é sua e do seu colega, o problema é todo seu. A mim não cabe mais cuidar de adolescentes cujos valores e princípios morais já foram trabalhados pelas respectivas famílias, né? Então, assim, vocês vão ter um dia para fazer a prova. E nem precisa consultar o livro ou uma lista de exercícios, nada. Basta a prova. Seja sincero comigo, como eu sou com vocês. Por quê? Porque tudo que você precisa está na prova. Tudo. E você vai ter mais tempo do que teria se fosse uma prova presencial de 1h40. Então, não se preocupem. Façam comigo, façam com um colega, façam sozinho os exercícios que a gente vai passando, a listinha de exercícios propriamente dito, que é muito curta, e você estará 100% pronto para a sua prova individual e autocontida, ou seja, tudo que você precisa está realmente na fórmula, inclusive essas duas fórmulas que você pode ter achado difíceis ou grandes. Agora vamos lá, Paulo. Eu lembro que o passo seguinte na aula de segunda era substituir o alfa de uma relação na outra para poder achar uma equação relacionando média e desvio padrão. A gente vai fazer a mesma coisa agora. Agora percebe que assim é mais fácil você isolar o alfa x na equação da média e aí pegar a média do portfólio, a média dos retornos aqui das duas ações e jogar na fórmula de variância. Porque é bem simples isolar o alfa x aqui na média. Já isolar o alfa x aqui em cima não é nada trivial. Certo? Muito bem. Por que eu falo isso? Quando você isola o alfa x, eu nem vou fazer a conta. Eu vou ensinar para vocês uma técnica que é deduzir o jeitão da curva, o jeitão da relação. Vamos lá explicar o que é isso. Olha, quando você isola o alfa x, fica claro que ele vai ser uma função linear da média do portfólio. Tá certo? Essa média do portfólio aqui vai aparecer multiplicada, dividida, somada com as duas médias, o R barra Z e o R barra X. E ponto final. Simples assim. Tá? Esse R barra Z também aqui pode aparecer sozinho, aqui somando. Mas o ponto é, não há uma relação quadrática, exponencial, logarítmica, cúbica, nada. A relação é que o alfa x vai ser uma função linear do R barra P. Basta isolar aí. Olha, agora vamos observar aqui em cima como era a relação da variância dependendo do alfa x. Paulo, a variância do portfólio depende do alfa x ao quadrado. Aqui, de novo, vai aparecer o alfa x ao quadrado. Vai aparecer o alfa x linear também. E aqui, de novo, vai aparecer o alfa x ao quadrado e o alfa x linear. Fica muito claro que a variância é uma função quadrática do alfa x. Se eu fosse fazer num gráfico variância dependendo do alfa x, qual é a forma geométrica
que explica, né, que retrata uma relação quadrática. É uma parábola. Paulo, então, a variância depende, através de uma relação quadrática, do alfa-x. A variância é uma parábola do alfa-x. Como o alfa-x se relaciona linearmente com a média do portfólio, isso quer dizer que a variância também se relaciona de maneira quadrática com relação à média do portfólio, e quer dizer que o gráfico que representa variância versus média do portfólio seria uma parábola, que é o formato de sorriso, para cima ou para baixo. Muito bem. Só que perceba, aqui não é a variância que fica no eixo vertical e a média no eixo vertical. Primeiro, é a média que está no eixo vertical, no nosso locus geométrico, e o desvio padrão é que está no eixo horizontal. Então, a gente vai precisar fazer duas manipulações. A primeira é, Paulo, vamos lá. A variância é uma parábola, que é um sorriso vertical para cima ou para baixo, em função da média aritmética. Correto? Correto. Na hora que eu rotacionar esses eixos, colocar a média no eixo vertical e a variância no eixo horizontal, o que é que vai acontecer? Continua sendo, entre aspas, uma parábola, só que agora é uma parábola deitada. Tá certo? Não vai ser mais uma parábola vertical, com sorriso para cima ou a tristeza para baixo. É uma parábola horizontal. Ou ela vai ter uma boca para a direita ou uma boca para a esquerda. Mas, Paulo, falta um ajuste, porque não é a variância ainda que precisa ficar no eixo horizontal, é o desvio padrão. Então, a gente precisa recorrer a um pouco de matemática que a gente aprendeu, né, no ensino médio, e relembrar que a raiz quadrada de uma parábola é uma hipérbole, que tem o mesmo jeitão de uma parábola. Sinceramente, para mim, quando eu olho a curva, eu não sei muito bem se é uma parábola ou uma hipérbole. Para mim, tudo é uma curva. Uma curva com um sorriso, né, ou de tristeza, ou uma boca, como queira. Tá certo? Então, a hipérbole é a raiz quadrada da parábola, o que quer dizer que média do portfólio estando na vertical, desvio padrão estando na horizontal, o gráfico que vai mostrar todos os possíveis portfólios montados com essas duas ações vai ser uma hipérbole deitada, sendo a hipérbole a raiz quadrada de uma parábola, que no frigir dos ovos, em termos de gráfico, em termos de figura, é mais ou menos a mesma coisa de uma parábola. Muito bem. Então, vejamos aqui, tá, um exemplo de uma hipérbole. Aqui eu peguei uma hipérbole, tá, com dados verdadeiros do Ibovespa e do índice imobiliário de setembro de 2017. É só para dar um exemplo, tá, gente? Quando a gente for para a aula de fronteira média variância, a gente vai brincar com essa hipérbole a aula inteira, colocando as ações que vocês quiserem, ações essas cujos dados são atuais, de 18 de maio de 2020 a 14 de maio de 2021, tá? Então, isso aqui é só um exemplo. Ó, retorno esperado na vertical, desvio padrão na horizontal. Olha aqui a nossa hipérbole deitada. Parece uma parábola deitada? Parece, gente. É uma curva. Só não pode ser em pé, tá? Seja sorriso ou em pé, tristeza. Tá? Ela é deitada e com a boca aberta para o lado direito aqui. Pronto. O que é que eu posso lhes assegurar? Olha,
se essa boca é mais aberta, mais fechada, se essa hipérbole é mais bicuda, se esse bico aqui está mais próximo ou mais distante do eixo vertical, aí depende do conjunto de primitivos. Cada caso é um caso. Mas o jeitão é isso aí. Ah, tá. Paulo, outra coisa que você pode nos assegurar, que os dois ativos arriscados, aqui eu peguei dois índices, um de mercado, um setorial, mas a gente vai já brincar com um exemplo em que os ativos arriscados são ações, tá? O que é que eu posso lhes assegurar? Que quando você plota aqui, tá? Nesse eixo cartesiano aqui, as duas ações individuais, os dois ativos arriscados usados para construir essa hipérbole, eles precisam estar na hipérbole. Porque, note, colocar 100% numa ação e 0% na outra, ou o contrário, é um portfólio possível. Logo, ele precisa estar na hipérbole. Cada uma das ações individualmente, quando você plota, precisa estar na hipérbole. Paulo, sempre vai acontecer de elas estarem na hipérbole, na parte de cima da hipérbole? Não. Pode acontecer de estar uma em cima na hipérbole e outra embaixo? Sim. Pode acontecer de estarem as duas na parte de baixo da hipérbole? Sim. Pode acontecer de uma estar na parte de cima e uma estar aqui bem perto do bico? Sim, também. A única coisa que eu posso lhes assegurar é os dois pontos, as duas ações, os dois ativos arriscados, quando você plotar, eles precisam estar na hipérbole. E te trago mais um gráfico antes da gente resolver o único problema de otimização que, a meu ver, faz sentido neste mundo com dois ativos arriscados. Antes da gente ir para o problema de otimização propriamente dito, um gráfico que mostra que essa hipérbole que eu te falei tem esse jeitão, verdade seja dito, tá? O jeitão dessa hipérbole, se ela é mais aberta, mais fechada, mais bicuda, mais para lá ou mais para cá, depende sim do conjunto de primitivos, ou seja, depende dos valores de desvio e média das duas ações e da própria correlação entre elas. E o mais importante é, de fato, essa correlação. Essa correlação pode mudar muito o jeitão dessa hipérbole. Então, para que você vá se acostumando com diferentes hipérboles e não estranhar quando você fizer a hipérbole na tua questão, na tua lista de exercícios, na tua prova, para abrir a tua mente, para que você saia da caixinha, né? Pense fora da caixinha, essa hipérbole pode ficar bem diferente. Aqui eu peguei dois ativos quaisquer, são dados um pouco defasados, tá? Ambev, Vale, são dados fictícios. Na realidade, eles até são verdadeiros, mas eles são bem antigos, são dados mensais, enfim. É só para brincar aqui o seguinte. Paulo, plotei Ambev, plotei Vale. A única coisa que eu posso assegurar é, por mais estranho que seja essa hipérbole, tem que passar por esses dois pontos. Claro, isso nunca deixa de ser verdade, não. Agora, eu plotei aqui como é que seriam diversas caras de hipérbole à medida que eu saio brincando com a correlação entre elas. Coloquei uma correlação extrema de -1. É a menor correlação possível. Qual é o gráfico que eu acho? Esse gráfico aqui, ó. Vou diminuir aqui um pouco. Eu acho que dá para ver sim. Esse gráfico aqui, ó, dessa hipérbole azul, escurinha, né? Não tão escurinha, mas enfim. Esse primeiro gráfico aqui. Note que ele é o que tem a boca mais fechada. À medida que a correlação vai saindo de -1, vai ficando cada vez menos negativa, chega em 0 e vai ficando positiva até ir para o +1, a boca vai se abrindo. Então, a boca mais fechada possível é com a correlação de -1. Aumentou a correlação, aumenta a boca. E também é com essa correlação -1 que eu consigo a hipérbole mais bicuda. Tá vendo aqui o bicão dela aqui, ó? Ou seja, com a correlação -1, eu consigo a hipérbole com menor boca e mais bicuda se aproximando do eixo vertical.
Aqui o primeiro aprendizado é, rapaz, então uma correlação -1 pode ser bom, se o objetivo for, por exemplo, obter cada vez mais um risco menor. Porque o bico é justamente o problema que a gente vai resolver hoje. Minimizar risco incondicional. Tá? É justamente esse bico aqui, ó. Não tem nenhum portfólio que possa ser montado com essas duas ações que tenha um risco menor do que o risco desse bico bem aqui. À medida que você vai aumentando a correlação, a boca vai se abrindo e esse bico vai reduzindo, ela vai ficando menos bicuda. Com a correlação 0, eu plotei aqui essa hipérbole de cor preta bem espessa. É uma curva que se destaca. Então, a hipérbole que com relação 0 é uma hipérbole normal, de boca média, né? Nem é a menor boca, nem é a maior boca, e tem um certo bico. Não é o menor dos bicos e não é o maior dos bicos também. Até que eu chego na correlação +1, que é o que eu estou chamando dessa reta que tem uns pontinhos laranjas. Deixou de ser uma curva. Como é, Paulo? Então, é possível que o locus geométrico formado por duas ações, o locus geométrico no eixo desvio padrão na horizontal, média na vertical, não seja exatamente uma curva, uma hipérbole. Ela pode convergir para uma reta? Pode. É relativamente fácil de você provar isso. Se você voltar lá para aquelas equações lá de variância do portfólio, consequentemente desvio padrão do portfólio, e média do portfólio, substituir o alfa, né, isolar o alfa x como função da média do portfólio, substituir na equação do desvio padrão do portfólio. Você vai encontrar que a relação entre desvio e média do portfólio, formado por duas ações arriscadas, converge para uma equação linear se essa correlação for +1, um caso bem próximo de um caso anômalo, quase patológico, porque é relativamente raro duas ações com correlação +1 cravada. Tá? Se for qualquer coisa abaixo de +1, 0,97, vai parecer uma reta, mas é uma curva bem suave, tá? Uma hipérbole bem suave, ou seja, com uma boca bem grande, praticamente sem bico. Tá? E aí, à medida que essa correlação vai baixando, a boca vai diminuindo e o bico vai aumentando. Tá? Só para vocês terem noção de dados, por exemplo, aí que eu peguei de setembro de 2008 a setembro de 2019, o mundo ainda não tinha pandemia, né? Algumas informações interessantes. O Ibovespa deu, na época, uma média de 1,31, né? Em termos, tá, de desvio padrão, desculpa. O desvio padrão do Ibovespa foi 1,31, tá? Não é a média dele, não, desculpa. A ação que deu menor desvio padrão foi a Klabin, 1,27. Na mediana dos desvios padrão, 2,57, ou seja, metade das ações teve um desvio maior que 2,57, metade menor. E a ação que teve maior desvio padrão, Forjas Taurus, com um desvio padrão superior a 9%. Ação essa de uma empresa que tem a ver com armas, e armas foi uma bandeira levantada pela gestão presidencial à época, libera, não libera, libera posse, libera uso. Então, fruto dessa incerteza associada a uma política pública em termos de uso, posse e qualquer outra coisa de armas por pessoas, isso aí fez com que essa empresa oscilasse bastante. Tá? A gente percebeu que aproximadamente 12% das correlações cruzadas, correlação só pode ser cruzada, né? Correlação de uma coisa com ele mesmo é 1, né? Não faz muito sentido. Então, aproximadamente 12% só das correlações eram negativas, ou seja, a maioria delas, 88% das correlações são positivas, né? E menos de 10 correlações abaixo de 0,2 negativo. E aí, note, correlação negativa
cada vez mais negativa, pode ser bom se o objetivo for diversificar, se o objetivo for minimizar risco, tá? Quanto mais negativa a correlação, mais bicuda é a hipérbole. Se o seu objetivo for reduzir risco, sim, isso pode ser importante, essa correlação negativa, mas a gente aprende que 12% das correlações apenas são negativas e uma correlação muito negativa é relativamente raro, tá? Muito bem. Um último gráfico até a gente resolver o problema de otimização da aula de hoje. Eu já tinha mostrado esses dados para vocês, mas só para vocês terem uma noção, né? Ibovespa aqui com 1,3 de desvio padrão. A Kleib, que foi a única que teve desvio padrão menor que o Ibovespa, apresentou uma média negativa, em termos de ganho esperado, tá? E aí toda uma nuvem de desvio de ações, né, com desvio padrão maior, e até a tal da Forjas Taurus, que teve um ganho esperado dos mais elevados da Bolsa nesse período analisado, com quase 0,6% diário, um ganho muito extremo, mas à custa de um ganho que vem associado aí com um desvio padrão de 9%, tá? Gente, vamos voltar para a nossa otimização de hoje, e aí vocês vão brincar um pouco para resolver essa questão. Paulo, otimizações de hoje. Índice de Sharpe. Por que que eu não posso otimizar índice de Sharpe neste mundo aqui, meus queridos? Valendo 3 pontos se alguém responder. Não precisa nem acertar, mas se eu sentir que ninguém vai responder, eu tiro 3 pontos da turma. Professor, pode repetir a pergunta? Por que que não faz sentido otimizar índice de Sharpe neste mundo em que eu tenho apenas 2 ativos arriscados? Que pena. Professor? Chutem qualquer coisa, João Vitor. Tem a ver com o formato do gráfico, por ser uma hipérbole. E o índice de Sharpe, o senhor falou que tinha a ver com a inclinação, né? Medir a inclinação nos pontos. Não. Boa, Eveline, salvou a pátria. Para calcular o índice de Sharpe, você precisa do risk-free. Cadê o risk-free? Não tem risk-free nesse mundo. Não tem porto seguro. Se não tem porto seguro, não tem como calcular o prêmio de risco, que é o numerador do índice de Sharpe. Consequentemente, você nem calcula o índice de Sharpe também. Acho que foi o Rafael Carlos que tinha ganho 3 pontos na aula passada e agora a Eveline. Não me deixem esquecer. Salvou a lavoura. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou deixar uma reflexão para vocês. Eu não vou cobrar isso agora, porque eu diria que exige uma maturidade que vocês vão ter na próxima aula. Mas fica a reflexão em formato de pergunta. Por que que otimizar a felicidade do investidor à la Markowitz também não faz sentido nesse mundo? Lembra aquelas curvinhas de indiferença? Paulo, eu poderia. Eu não preciso do risk-free. Eu poderia desenhar as curvinhas de indiferença e resolver e maximizar a utilidade de Markowitz. Mas a gente não vai fazer isso, porque não faz sentido. Por que que não faz sentido? Reflexão valendo 3 pontinhos. Se alguém conseguir acertar na aula de hoje, ok. Mas eu abro a aula que vem com essa pergunta. Tá?
Então, Paulo, risco faz sentido? Faz. Por que eu acho que faz sentido? Olha, dá até para ver aqui, nitidamente na hipérbole, qual é o portfólio que minimiza o risco. É o portfólio que fica bem no bico. Simples assim. Esse problema faz sentido. Maximizar ganho esperado não faz sentido, porque você vai ficar infinitamente alavancado no ativo que tem maior ganho esperado e vai ficar infinitamente vendido no outro ativo. Faz muito sentido isso. Vamos minimizar esse problema? Vamos minimizar. Paulo, eu quero, portanto, minimizar o risco. E a métrica de risco é o desvio padrão. Por que aí a função objetivo está aparecendo minimizar desvio padrão elevado ao quadrado, a variância? Queridos, quem minimiza a variância está minimizando o desvio padrão. Não faz diferença. Tá? Não faz diferença. E por que a gente vai minimizar a variância e não o desvio padrão? Olha a fórmula da variância. Ela já é enrolada. Ela é uma função quadrática do alfa-x. Se você quiser minimizar o desvio padrão, você vai ter que tacar uma raiz quadrada na fórmula da variância. E aí, além de você ter que usar o teu conhecimento de derivada aplicada a uma divisão, a regra do quociente da derivada, tá? Do quociente não, desculpa. Você vai ter que usar a regra de derivada de uma função quadrática, nada de quociente. Viu, perdões? Se você quiser minimizar o desvio padrão, você vai ter que fazer uso da regra da cadeia, porque a própria função objetivo estará dentro de uma raiz quadrada. Para que esse trabalho adicional? Então, coloca como função objetiva a variância. Minimizar variância. E, Paulo, qual é aí, me diz, a minha variável de escolha? É o alfa-x, gente. Só isso. Só isso. Como a função objetivo, ela é uma função quadrática do alfa-x, quando você fizer a derivada parcial, isso aí vai se transformar numa função linear. E aí você consegue isolar o alfa-x sem nenhum problema. Já fiz essa conta para ti, e está aqui a fórmula. Se você quiser o peso ótimo no alfa-x, ou melhor, o peso ótimo no ativo x, é a variância do outro ativo, menos a covariância entre eles, dividido pela variância do outro, mais a variância dele próprio, menos 2 vezes a covariância entre eles. Paulo, a fórmula é grande. Você não precisa decorar. Você precisa meter a mão na massa agora. Agora, neste exato momento. Tá? Muito bem. Temos aqui dados verídicos de setembro de 2018 a agosto de 2019. Temos aí Banco do Brasil, temos B3 e temos a própria ação lá da Forjas Taurus, lá, né? Que beleza, hein? 3 ativos muito curiosos. Qual é o que a gente vai escolher para fazer aqui? Eu botei 3 ativos que é para a gente brincar bastante, né? Você pode misturar Banco do Brasil com B3, Banco do Brasil com Forjas Taurus. Vamos misturar Banco do Brasil com Forjas Taurus? Que é essa primeira linha aqui, ó. Banco do Brasil tem desvio padrão 2,19250, média 0,18471. Correlação com Forjas Taurus, 0,27497. Forjas Taurus, desvio de 9,01960, média 0,56773,
tá? E a correlação com o Banco do Brasil eu já tinha dado, né? 0,27497. Tá? Então, tá aqui a correlação Banco do Brasil com Forjas Taurus. Essa correlação aqui é da Forjas Taurus com B3, não importa. Essa correlação aqui é da B3 com o Banco do Brasil, não importa. Então, você tem aqui desvio, média do Banco do Brasil, desvio, média da Forjas Taurus, e a correlação do Banco do Brasil com Forjas Taurus, que é 0,27497. Última dica, antes de você meter a mão na massa, Paulo, me deu uma notícia boa. Veja bem, eu vou precisar jogar aqui o desvio padrão aqui. O desvio padrão é um número percentual, vou ter que levar ao quadrado e tudo mais. Será que nessa fórmula, em vez de eu entrar com o desvio padrão, por exemplo, do Banco do Brasil, o desvio padrão do Banco do Brasil é 2,1925. Paulo, eu posso colocar aqui 2,1925 e elevar ao quadrado, ou eu tenho que botar 0,021925 e elevar ao quadrado? Vai ficar muito trabalhoso se eu tiver que fazer desse outro jeito. Nessa fórmula, você pode colocar do jeito que é menos trabalhoso. Você esquece o percentual e coloca 2,1925. Só. Por quê? Na hora que você fizer isso, você está multiplicando a variância ao quadrado, esse número ao quadrado, você está multiplicando a variância ao quadrado, desculpa. Você está multiplicando o número, né, por 100 ao quadrado aqui. Aqui você está multiplicando por 100, multiplicando por 100. Aqui você está multiplicando por 100 ao quadrado, 100 ao quadrado, multiplicando por 100, ou seja, 100 ao quadrado. Você está multiplicando o numerador e denominador ao quadrado, por 100 ao quadrado. Não vai mudar a solução da questão. Mãos à obra, eu quero ver. Deixa eu ver aqui qual é a solução. A solução que eu trouxe aqui, deixa eu ver que eu trouxe várias soluções. Eu trouxe todas as soluções, tá? Eu quero que a gente ache o alfa do Banco do Brasil, tá? Eu quero que a gente ache o alfa do Banco do Brasil quando eu misturo ele com Forjas Taurus. Mãos à obra, queridos e queridas. Basta usar a fórmula do alfa X. Se o X é o Banco do Brasil, então o Z é o Forjas Taurus. Não vai confundir isso, tá? Que senão, obviamente, você vai estar calculando o alfa do Forjas Taurus e não do Banco do Brasil. Mãos à obra, meus caros. Oi, professor, eu só fiquei com dúvida em uma coisa. Diga. Quer dizer que X é Banco do Brasil e Z é Taurus ou o contrário? Que agora... Do jeito que você quiser. Ah, tá certo. Desde que você mantenha a coerência até o final. Beleza. Eu pedi o alfa do Banco do Brasil, mas se você achar o do Forjas Taurus, como a soma entre eles é 100%, então quem tem um tem o outro também, tá? Suponha, por exemplo, que o alfa do Banco do Brasil no final deu 80%. Quem fizer o contrário tem que achar 20%. Que seria o alfa do Forjas Taurus, entendeu? Então, tanto faz. São complementares, né? Uhum. Perfeito. Vai dar 93,33%. Então, tá aí os dados, tá? Da questão. Eu achei um alfa para o Banco do Brasil de 1,0083 e uns quebradinhos, o que dá 100%. E o alfa do Forjas Taurus praticamente zero.
Vamos tentar de novo com esses números aí agora, só com os números que interessam. Pode ser que tenha sido algum erro. Nota aqui na hipérbole que Forjas Taurus, antes de fazer a hipérbole, a primeira coisa é plotar o Banco do Brasil e o Forjas Taurus. Bom, a hipérbole vai passar por esses dois pontos, mas eu ainda não sei se o Banco do Brasil está na parte de baixo ou na parte de cima da hipérbole ou perto do bico. Aí, quando você calcula o alfa do Banco do Brasil minimizando a variância, você percebe que esse alfa é 100% praticamente. Você percebe que o Banco do Brasil está praticamente no bico da hipérbole. E aí fica fácil de desenhar a hipérbole. Então, os quadrados aqui azuis, Banco do Brasil e Forjas Taurus, e esse losango verde é a carteira de variância mínima, que está praticamente sobreposta ao Banco do Brasil. Tá? Isso, claro, se eu não tiver errado as contas, né? Alguém achou aí a mesma coisa que eu? Ou seja, quando eu resolvi aquela divisão lá, 1,0083763. Você pode só voltar na fórmula, por favor. Tá aí. Igual agora. Bateu? Bateu. Oba, fico feliz. Sempre bom ver que eu não errei, né? Assim, obviamente não teria sido um erro doloso, mas algum outro colega achou diferente dessa resposta aqui? Aí uma coisa, quando você acha o alfa x, consequentemente você tem 1 menos alfa x, que é o alfa z, você volta para a fórmula de média e desvia o padrão, ambos, do portfólio, e calcula a média e desvia o padrão do portfólio para plotar ele no gráfico. Tanto faz se é o mundo 1, mundo 2 ou mundo 3, você sempre vai resolver um problema de otimização. Achar o alfa, que é aquele peso ótimo, que maximiza ou minimiza a função objetivo em questão, e vai substituir esse alfa na função de média e desvio padrão do portfólio para achar o jeitão, a cara desse portfólio, com a média e com o desvio, e voltar e plotar no gráfico. E você sempre vai também plotar no gráfico, a prova vai ser assim, os pontinhos das ações primitivas, o risk-free, tudo. Tá certo? Quando você plota de volta, você vai ter que o portfólio tem média aí de 0,18, desvio de 2,19, convenhamos, praticamente os mesmos valores de desvio e média do Banco do Brasil. Tá? E vou deixar como uma tarefinha de casa para vocês o mesmo exercício, só que agora misturando Banco do Brasil e B3. Estão aí os dados, a hipérbole fica mais bonitinha, B3 fica na parte de cima da hipérbole, Banco do Brasil na parte de baixo, e eles ficam relativamente longe do portfólio de variância mínima, que é o bico da hipérbole. Então, nesse caso aqui, fica bem separado, você consegue ver os três ativos separados, bonitinhos, né? É um caso mais comum. E aí, o peso no Banco do Brasil, 46%, na B3 quase 54%, mostra que o portfólio está ali mais ou menos no meio do caminho, um pouquinho mais perto da B3, o que é corroborado
pelo gráfico, tá certo? Paulo, quer dizer então que no mundo em que só há 2 ativos arriscados, não há um terceiro ativo arriscado, e nesse mundo não há um risk-free, isso é tudo que eu posso fazer? É tudo que você pode e faz sentido fazer. Não há mais nada além disso. Simples assim. Quero então que vocês façam as continhas misturando aí essas 3 ações e substituam de volta na fórmula da média de desvio padrão do portfólio. Pratiquem também plotar os pontos no gráfico, tá? E se quiserem antecipar o estudo do mundo 3, que é o mundo com 2 ativos arriscados e um risk-free, façam. Porque a aula que vem vai misturar todos os elementos vistos até agora. Os elementos de hoje e os elementos da aula de segunda-feira. Certinho? Meus caros. Perfeito. Tranquilo, professor. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, vou encerrando a gravação da nossa aula de hoje. Me coloco à disposição sempre para tirar as dúvidas de vocês através dos vários canais. Irei amanhã de manhã disponibilizar a aula lá no YouTube, para quem quiser ver ou rever, assim como os slides da aula de hoje também. Tá joia? Para que vocês possam continuar estudando. Tá bom? Vou encerrando aqui a nossa gravação. Professor, Oi. aquela pergunta que você fez do não fazer sentido